Meu nome é Isabel Morales, tenho 36 anos, e durante muito tempo acreditei que meu destino estava atrelado ao de Roberto. Nos conhecemos quando eu tinha 24 anos, ele era o homem dos meus sonhos, ou pelo menos foi o que pensei durante 8 anos. Casamos jovens, cheios de planos e esperanças. A Fazenda São Rafael foi nossa aposta no futuro, 120 hectares de terra que compramos com todas as nossas economias e uma montanha de dívidas. Roberto dizia que seríamos prósperos, que trabalharíamos juntos, que construiríamos um legado. Eu acreditei em cada palavra, mas a realidade da vida no campo é muito diferente dos sonhos românticos de dois jovens apaixonados. As manhãs começavam às 5 da manhã, não porque quiséssemos ver o nascer do sol, mas porque as vacas precisavam ser ordenhadas. As contas chegavam como chuva em temporal, intermináveis e implacáveis. A eletricidade, o telefone, o banco cobrando o empréstimo do trator que Roberto insistiu em comprar, esse maldito trator azul que custou tanto dinheiro quanto nossas ilusões. Roberto tinha grandes ideias, sempre teve. O problema é que ideias não ordenham vacas nem pagam contas. Ele comprou o trator de segunda mão de um senhor chamado Aurélio, um fazendeiro idoso que estava se aposentando. Foi uma pechincha, dizia Roberto, uma oportunidade única. O trator nos permitiria trabalhar o triplo da terra, seríamos prosperos. Finalmente teríamos lucro. Mas aquele trator trouxe mais problemas que soluções. Sempre quebrava, sempre precisava de reparos caros, sempre havia alguma peça que faltava ou algum sistema que falhava. Vendemos as vacas uma por uma para pagar os consertos. Começamos com 30 vacas leiteiras, animais bonitos e saudáveis que davam leite suficiente para vender no mercado. Mas a seca veio forte, o pasto secou, a ração ficou cara demais. Roberto decidiu que precisávamos vender algumas vacas para investir em melhorias na fazenda. Algumas se tornaram 10, depois 15, depois 20. Quando me dei conta, só restavam 5 vacas magras que mal produziam leite suficiente para nosso próprio consumo. As discussões começaram devagar, como rachaduras pequenas em uma parede. Comentários sobre dinheiro que não chegava, sobre planos que não funcionavam, sobre sacrifícios que pareciam inúteis. Roberto começou a passar mais tempo no telefone, sempre falando baixo, sempre saindo quando eu entrava na sala. Eu fingia não perceber porque tinha medo do que descobriria se perguntasse. O medo é uma coisa estranha, ele te paralisa mesmo quando você já sabe a verdade no fundo da alma. Carmen, o nome dela pareceu casual demais numa conversa qualquer. A ex-namorada de Roberto, a mulher que tinha estudado administração de empresas enquanto eu aprendia a ordenhar vacas. Carmen, que agora tinha uma empresa na capital, que usava salto alto e dirigia carro do ano. Carmen, que sempre disse que Roberto estava desperdiçando sua vida no campo. E aparentemente, depois de tantos anos, ela ainda estava certa aos olhos dele. A manhã que minha vida mudou completamente começou como todas as outras. Acordei às 5, preparei café na cozinha pequena. Ouvi os passos de Roberto no andar de cima. Mas dessa vez havia algo diferente, um passo no ar. Uma tensão que fazia meu estômago se apertar. Quando ele desceu as escadas, trazia uma mala grande, do tipo que se usa para viagens longas. Meu coração afundou antes mesmo que ele abrisse a boca. Precisamos conversar, disse ele, sem nem olhar nos meus olhos. Essas 3 palavras que ninguém quer ouvir. Fico eiporada, segurando minha xícara de café como se fosse uma âncora, esperando que ele dissesse qualquer coisa menos o que eu já sabia que viria. Não aguento mais isso, Isabel. A fazenda, as dívidas, essa vida. Tô indo embora. As palavras saíram dele como se estivesse comentando sobre o clima, não como se estivesse destruindo 8 anos de casamento. Para onde você vai? Perguntei, embora minha voz soasse estranha aos meus próprios ouvidos. Carmen me ofereceu trabalho na empresa dela, na capital. Começo na segunda-feira. Então estava tudo planejado, tudo decidido, sem que eu fizesse parte das decisões. Quanto tempo você está falando com ela? Perguntei, sentindo uma raiva começar a crescer no meu peito. Alguns meses, no início era só como amigos, mas as coisas mudaram, Isabel. Nós dois sabemos que entre nós não há mais nada. Não há mais nada. 8 anos reduzidos a nada. As manhãs acordando lado a lado, as noites planejando nosso futuro, as vezes que choramos juntos quando vendemos a última vaca boa, tudo não era nada. E a fazenda? Perguntei, tentando manter algum controle sobre a situação que desmoronava. E os animais? E tudo pelo que trabalhamos. A fazenda é sua, sempre foi mais sua que minha. Faça o que quiser com ela. Boa sorte. Vai precisar... Ouvi o motor da caminhonete dele se afastando pelo caminho de terra. Fiquei sentada naquela cozinha silenciosa, olhando para a xícara de café dele que não tinha sido tocada, para a cadeira vazia onde ele se sentava todas as manhãs. As galinhas cacarejavam lá fora, alheias ao fato de que meu mundo tinha acabado de desmoronar completamente.
Não chorei imediatamente. Acho que estava em choque, aquele estado estranho onde você sabe que algo terrível aconteceu, mas seu cérebro ainda não processou completamente a dimensão do desastre. Saí para o pátio onde o sol já começava a esquentar forte. As 5 vacas que nos restavam pastavam perto da cerca, balançando as caudas para espantar as moscas. Eu as conhecia pelo nome, Dona Carmen, ironicamente batizada muito antes da traição. Esperança, Bonita, Flor e Consuelo. Elas me olharam com aqueles olhos grandes e tristes, como se entendessem que algo tinha mudado. Ele não está mais aqui, Carmen, disse para a vaca mais velha. Agora somos só nós. Foi quando vi o trator, aquele monstro azul que tinha custado tanto dinheiro e tantas discussões. Roberto tinha insistido em comprá-lo a crédito. Havia prometido que nos tornaria prósperos, que trabalharíamos o triplo da terra. Mas o trator tinha se revelado mais problemático que útil. Sempre quebrava. Sempre precisava de reparos caros. Na semana passada tinha parado de funcionar completamente e Roberto tinha dito que não valia a pena consertá-lo. Agora estava ali, abandonado como eu, coberto de poeira e promessas quebradas. Subi no assento do motorista. O couro estava rachado pelo sol, os controles enferrujados. Coloquei as mãos no volante e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei por tudo que tinha perdido, pelo casamento que tinha acabado, pela vida que nunca seria a mesma. Mas no fundo, muito no fundo, também senti algo que não esperava. Um alívio estranho, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Roberto sempre tinha sido o que tomava as decisões, o que fazia os planos, o que decidia o futuro. Agora, pela primeira vez em 8 anos, eu estava completamente sozinha para decidir meu próprio destino. Naquela noite, sentada na mesa da cozinha, comecei a revisar todas as contas. A realidade era pior do que eu imaginava. Devíamos 3 meses de eletricidade e 2 meses de telefone. E o banco tinha mandado a segunda notificação sobre o empréstimo do trator. As 5 vacas produziam apenas 10 litros de leite por dia. E o preço que pagavam mal cobria a alimentação delas. A bomba de água estava com vazamentos, o tanque de gás quase vazio. Eu devia mais dinheiro do que tinha visto junto na vida inteira. Liguei para minha irmã Lucia naquela noite. Isabel, como você está? Ela perguntou, e eu podia ouvir a preocupação na voz dela. Roberto foi embora. As palavras saíram secas, sem emoção. Houve silêncio do outro lado, depois a voz cuidadosa de Lucia foi embora para onde? Com Carmen, para a capital. Me deixou a fazenda e as dívidas. Meu Deus, Isabel, sinto muito. O que você vai fazer? Não sei ainda, respondi olhando pela janela para o trator imóvel. Posso ficar com você uns dias se precisar. Claro que sim, mas Isabel, talvez isso seja o melhor. Essa fazenda só trouxe desgraças para vocês. Esta fazenda é minha casa, Lucia. É uma casa que está caindo aos pedaços num lugar onde não chove, com terras que não produzem. Venda e venha para a cidade. Você pode recomeçar. Recomeçar, as mesmas palavras que Carmen tinha dito para Roberto. Não vou vender, disse. Nos primeiros dias, acordava esperando ouvir o chuveiro de Roberto, o barulho das botas dele descendo a escada, mas só havia silêncio e o canto distante dos galos. Comecei a vender coisas da casa para pagar as contas mais urgentes. Primeiro foi a televisão do quarto, um vizinho me deu R$300, suficiente para pagar parte da luz. Depois vendi o conjunto da sala que Roberto tinha comprado no nosso único ano. Bom, mas isso não era nem metade do que eu precisava. Uma manhã, enquanto ordenava Esperança, notei que a vaca estava com um Uber inflamado e quente. Levei-a ao veterinário do povoado no reboque velho, puxado pela caminhonete velha que Roberto tinha deixado, porque não servia para a cidade. Mastite aguda, disse Dom Carlos, o veterinário, depois de examinar Esperança. Ela precisa de antibióticos imediatamente. São R$500 o tratamento completo. Senti meu estômago revirar. Não tem algo mais barato. Dom Carlos me olhou com pena. Olha, Isabel, se não tratarmos agora, você vai perdê-la. E ela tá prenha. Prenha? Perguntei surpresa. Você não sabia? Está com 5 meses, vai parir no final do ano. Paguei os antibióticos com o último dinheiro que tinha guardado para a comida. Esperança se recuperou, mas eu tive que viver uma semana comendo apenas ovos das galinhas e verduras silvestres que cresciam atrás da casa. Beldroega, capuchinha, flores de abóbora de plantas que tinham se semeado sozinhas. Foi durante essa semana de fome que lembrei algo que minha avó costumava dizer. Minha filha, quando você não tiver nada, olhe o que está mais perto. A terra sempre dá, mas você precisa saber pedir com respeito. Uma tarde sufocante, decidi caminhar pela parte mais afastada da fazenda, onde Roberto nunca tinha querido ir. Levei o facão do meu pai, uma garrafa com água morna e o desespero como companhia. O terreno estava coberto de mato denso e arbustos espinhosos. Roberto sempre tinha dito que era a terra ruim, rochosa demais, longe demais do poço, mas quando comecei a abrir caminho com o facão, encontrei algo que me surpreendeu. Debaixo dos arbustos havia terra preta, rica, úmida e algo mais.
plantas de tomate silvestre que cresciam sozinhas entre as pedras gordas e vermelhas como joias. Aqui tem água perto, pensei lembrando das lições do meu pai. Por isso crescem estes tomates sem ninguém cuidar. Continuei cortando mato durante 2 horas sob o sol implacável. Minhas mãos se encheram de bolhas. A camisa ficou encharcada de suor, mas continuei até encontrar o que procurava. Uma pequena nascente que brotava entre as pedras, formando uma poça cristalina. Roberto nunca a tinha visto, porque sempre ia montado no trator pelo caminho principal. Nunca tinha se dado o trabalho de caminhar a terra com os próprios pés. Naquela noite, com as mãos em carne viva, mas o coração cheio de esperança, fiz planos. Se conseguisse limpar aquela área e plantar verduras perto da nascente, poderia vendê-las no mercado do povoado. Não seria muito dinheiro, mas seria um começo feito com minhas próprias mãos. Os dias seguintes, trabalhei desde que o sol nascia até não poder mais ver. Cortava mato, tirava pedras, preparava a terra. Minhas mãos sangraram, minhas costas doíam como se tivessem me espancado, mas cada metro de terra limpa era uma pequena vitória. Na sexta-feira pela manhã, enquanto descansava sob a sombra escassa de uma árvore, chegou um homem numa bicicleta velha. Era Dom Alício, um agricultor de 78 anos que morava a 5 quilômetros de distância. Eu o conhecia de vista, mas nunca tínhamos conversado muito. "O que você está fazendo aqui, menina?" perguntou Dom Alício, descendo da bicicleta com movimentos cuidadosos. "Tentando fazer uma horta, Dom Alício, para plantar verduras." O velho olhou para a terra que eu tinha estado limpando. Agachou-se, pegou um punhado de terra em suas mãos nodosas e cheirou como se fosse perfume. "Esta é boa terra", disse depois de um momento. "Muito boa. Mas você está trabalhando errado." Deixei o facão e limpei o suor da testa. "Errado como? Olha, cortar o mato tá bem, mas não arranque tudo pela raiz. Algumas plantas protegem a terra do sol e do vento." Dom Alício me mostrou quais plantas deixar e quais tirar. "E esta nascente, se você fizer uma valeta pequena daqui, pode regar toda esta área sem esforço. A água vai correr sozinha pela inclinação." Durante as 3 horas seguintes, Dom Alício me ensinou mais sobre agricultura do que Roberto tinha aprendido em 8 anos. Explicou quando plantar cada verdura segundo as fases da lua, como fazer compostagem com os resíduos dos animais, como ler os sinais do tempo no comportamento das aves. "Por que está me ajudando?" perguntei quando Dom Alício se preparava para ir embora. O velho sorriu, mostrando dentes gastos mas limpos. "Porque conheço esse olhar nos seus olhos. É o mesmo que minha esposa tinha quando decidiu que íamos seguir em frente depois que perdemos tudo na seca de 85. E vocês conseguiram. Trabalhamos juntos 40 anos numa terra que todos diziam que não prestava. Criamos 6 filhos, pagamos a caça e quando ela morreu ano passado, me deixou algo mais valioso que dinheiro. A certeza de que o trabalho honesto sempre dá frutos." Dom Alício voltou no dia seguinte com um saco de sementes. "Tomates, alfaces, coentro, pimentas, cebolas, estou te dando de presente", disse. "Mas quando colher me dá umas verduras para minha salada. Já tô cansado de comer só feijão." Trabalhei como possessa durante as semanas seguintes. Levantava antes do amanhecer, quando o ar ainda estava fresco, e trabalhava até o sol ficar insuportável. Descansava durante as horas mais quentes do dia e voltava ao trabalho quando começava a entardecer. A valeta funcionou melhor que o esperado. A água da nascente corria obediente pelo canal que eu tinha cavado, regando as fileiras de plantas que começaram a crescer com uma energia que parecia milagrosa. As plantas não eram a única coisa que crescia. Sentia mudanças no meu próprio corpo. Meus braços endureceram, minhas mãos desenvolveram calos protetores, minhas costas se fortaleceram. Mas mais que isso, algo tinha mudado no meu interior. Uma confiança nova, frágil como uma planta jovem, mas real. 6 semanas depois de começar a horta, tive minha primeira colheita. Não era muito 2 dúzias de tomates perfeitos, algumas alfaces verdes e crocantes, um maço de coentro perfumado. Mas era meu, completamente meu. No sábado de manhã, carreguei tudo num carrinho de mão de madeira que tinha encontrado no celeiro e caminhei os 3 quilômetros até o mercado do povoado. O sol já esquentava forte quando cheguei, e a maioria dos vendedores já tinha suas barracas montadas. Estendi um pano velho num canto e coloquei minhas verduras em cima, arrumando-as com o cuidado de quem exibe tesouros. "Quanto pelos tomates?" perguntou uma senhora idosa que se aproximou para olhar. Engoli seco. Não tinha pensado nos preços. R$ 15 o quilo, disse, inventando um valor. "Estão muito caros. Na loja do seu Fermim custam 12. Mas estes são orgânicos, senhora, sem químicos. E cortei esta manhã cedinho. Ainda tem orvalho." A senhora pegou um tomate e cheirou. Cheiram a tomate de verdade, como os que minha mãe cultivava. Pesou o tomate na mão. "Me dá 2 quilos. Ao final da manhã, tinha vendido tudo. Os tomates, as alfaces, todo o coentro,
Caminhei de volta para casa com R$ 230 no bolso e uma sensação no peito que não tinha experimentado em meses. Esperança pura, cristalina como a água da nascente. Naquela noite, liguei para minha irmã Lucia. Como você está, Isabel? Já decidiu se vem morar comigo? Não vou, Lucia, o quê? Mas você não pode ficar sozinha nessa fazenda. De que vai viver da minha horta. Vendi verduras no mercado hoje. Contei para ela sobre a nascente escondida, sobre Dom Alício, sobre os R$ 230. Isabel, R$ 200 não é dinheiro. Com isso você não paga nem a luz. Precisa de um trabalho de verdade no escritório ou numa loja? Isto é trabalho de verdade, o mais verdadeiro que já fiz na minha vida. E no próximo sábado vou levar mais verduras. Já plantei a segunda semeadura. Lucia suspirou do outro lado da linha. Tá bem, se é isso que você quer, mas quando perceber que não é suficiente, aqui está seu quarto te esperando. 2 semanas depois, Lucia chegou à fazenda no carro pequeno dela. Vinha com uma proposta e uma expressão de surpresa. Isabel, não posso acreditar no que estou vendo. Isto está diferente. Levei-a para conhecer a horta. As plantas tinham crescido exuberantes, verdes e saudáveis. O sistema de irrigação funcionava perfeitamente e já se viam os frutos da segunda semeadura. Minhas vizinhas estão interessadas em verduras frescas, disse Lucia. Estão cansadas de comprar verduras murchas no supermercado. Você poderia fernê-las, como em domicílio, levando na casa delas às terças e sextas. Estão dispostas a pagar um pouco mais pela comodidade e qualidade. Comecei a entregar verduras no bairro onde Lucia morava. No início eram 5 famílias, depois 10, depois 15. Vendia tudo o que conseguia produzir e sempre me pediam mais. Com os lucros comprei mais sementes e comecei a trabalhar outra área perto da nascente. Dom Alício me visitava toda semana, sempre com novos conselhos. Como fazer uma estufa simples com plástico e varas de bambu, como guardar sementes de uma colheita para a seguinte, como combater pragas sem químicos prejudiciais. Você tem bom olho para isso, disse Dom Alício um dia, vendo como eu examinava uma planta de pimenta para ver se estava pronta para colher. Melhor que muitos homens que passam anos no campo e não entendem nada. Roberto dizia que eu não entendia nada de agricultura. Roberto via a fazenda como um problema a resolver com dinheiro e máquinas. Você a vê como um organismo vivo que precisa de cuidado e paciência. Essa é a diferença entre fracassar e prosperar. Passaram-se 3 meses. Tinha expandido a horta para quase 1 hectare. Tinha clientes regulares em 2 bairros do povoado e tinha começado a vender ovos frescos também. As galinhas, melhor alimentadas e menos estressadas, tinham aumentado a produção. As 5 vacas continuavam dando pouco leite, mas Esperança tinha parido um bezerro lindo que chamei de Esperança Jovem. Com o bezerro, a produção de leite aumentou o suficiente para cobrir as necessidades da casa e vender um pouco. Uma tarde quente de outubro, estava regando quando ouvi um carro se aproximando pelo caminho. Era uma caminhonete branca que não conhecia. Desceram 2 homens de terno. Você é Isabel Morales? Perguntou o mais alto. Sim, somos do banco. Viemos pelo trator. Senti o coração acelerar como um motor revolucionado. Que trator? O empréstimo tá vencido há 6 meses. Viemos recuperar a garantia. Olhei para o pátio, onde o trator continuava imóvel como sempre, coberto de poeira e folhas secas. Esse trator não funciona. Tá quebrado há meses. Não importa a condição dele. É garantia do empréstimo que você e seu marido assinaram. Meu ex-marido, não moramos mais juntos. O empréstimo continua vigente. Quanto você pode pagar hoje para se regularizar? Fiz cálculos mentais rápidos. Minhas economias das vendas de verduras mal chegavam a R$ 3.000. Quanto devo? R$ 28.000 com juros e penalidades. Senti uma tontura. Era mais dinheiro do que tinha ganhado na vida inteira vendendo verduras. Me dê 1 semana, disse tentando manter a voz firme. 1 semana para conseguir o dinheiro. Os homens do banco se entreolharam. Senhora, é uma dívida de meses. Se tivesse o dinheiro já estaria pongo. 1 semana, por favor. Está bem, mas na próxima sexta-feira vimos pelo trator sem exceções. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentada na cozinha calculando uma e outra vez. Mesmo vendendo todas minhas verduras, vendendo as galinhas pedindo emprestado para Lucia, não chegaria nem à metade do que devia. Sem o trator não poderia trabalhar áreas maiores da fazenda. Era verdade que não funcionava, mas Roberto sempre tinha dito que dava para consertar. E sem ele, minha única opção seria vender a fazenda inteira. No dia seguinte fui procurar Dom Alício. Encontrei-o na casa pequena dele tomando café com feijão. Dom Alício, preciso do seu conselho. Contei sobre a dívida, sobre a ameaça de perder o trator. Esse trator velho, você sabe qual é o problema dele. Roberto nunca me explicou, só dizia que era caro de consertar. Dom Alício ficou pensando. Meu compadre Raul é mecânico, podemos levar para ele dar uma olhada, talvez não seja tão grave quanto Roberto pensava. E se for muito caro consertar, então consertamos. Mas primeiro precisamos evitar que levem ele embora. No dia seguinte fui ao banco no povoado. Pedi para falar com o gerente. Senhora Morales,
Sua conta está muito atrasada. Não podemos dar mais prazo. Coloquei sobre a mesa todo o dinheiro que tinha economizado. R$ 3.200. Isto é o que tenho agora. E posso pagar R$ 1.200 mensais a partir do mês que vem. Isso não cobre nem os juros acumulados, mas demonstra que posso pagar, que tenho um negócio funcionando. Expliquei sobre a horta, sobre os clientes regulares, sobre o crescimento das vendas. Olha, preciso do trator funcionando para expandir meu cultivo. Com mais terra trabalhada, posso pagar a dívida completa em 2 anos. O gerente revisou alguns papéis. Era um homem jovem que parecia entediado com seu trabalho. Dou 2 meses para você se regularizar com os pagamentos. Se falhar levamos o trator imediatamente. Saí do banco tremendo, mas tinha ganhado tempo precioso. 2 meses. Tinha 2 meses para fazer o milagre de transformar aquela fazenda em algo verdadeiramente próspero, ou perder tudo o que tinha construído com tanto esforço. Naquela noite, enquanto jantava ovos mexidos com verduras da minha horta, olhei pela janela para o trator imóvel. Na penumbra do entardecer parecia um animal pré-histórico esperando ressuscitar. Se há algo que você possa me dar, disse em voz alta para o trator silencioso. Agora é a hora. Mas o trator manteve o silêncio, sem saber que dentro do tanque de combustível dormia um segredo que mudaria minha vida para sempre. 2 meses se passaram numa rotina que me mantinha ocupada desde o amanhecer até bem entrada a noite. Levantava às 4 da manhã para regar antes que o sol nascesse. Cuidava dos animais, colhia o que estivesse pronto, empacotava pedidos e trabalhava em expandir a horta, até que a escuridão me obrigasse a parar. Você não parece mais a mesma pessoa, disse Lucia numa terça de manhã, ajudando-me a carregar cestas de verduras. Está mais forte. Me olhei no retrovisor do carro de Lucia. Tinha a pele mais morena pelo sol constante, os braços notavelmente mais musculosos e uma determinação nos olhos que não tinha quando era casada com Roberto. Me sinto diferente. As vendas tinham crescido mais rápido do que eu imaginava possível. O que começou com 2 dúzias de tomates agora eram 40 famílias esperando suas verduras toda semana. Tinha tido que contratar a Dona Rosa, uma mulher do povoado, para me ajudar a empacotar e fazer entregas. Já não cabemos na mesa da cozinha, reclamou Dona Rosa uma tarde enquanto empacotávamos coentro. Precisamos de mais espaço. Tinha pensado a mesma coisa, mas expandir significava gastar dinheiro que precisava para o banco. Os pagamentos mensais ao banco tinham se tornado uma obsessão. Cada real que ganhava eu contava 3 vezes antes de gastar. Tinha conseguido pagar religiosamente os R$ 1.200 durante 2 meses. Mas a dívida total mal tinha diminuído por causa dos juros acumulados. O problema continuava sendo o trator. Sem ele funcionando, estava limitada a trabalhar só as áreas que podia alcançar a pé com ferramentas manuais. Tinha 90 hectares de boa terra que não podia aproveitar. Uma manhã de dezembro, Dom Alício chegou com notícias. Meu compadre Raul pode vir revisar o trator, disse. Mas a revisão custa R$ 800. Não tinha R$ 800 livres, mas também não tinha opção. Diga para ele vir amanhã. Dom Raul Herrera chegou no dia seguinte com uma caixa de ferramentas enferrujadas e 40 anos de experiência consertando maquinaria agrícola. Era um homem magro, de movimentos precisos, que falava pouco, mas trabalhava como se entendesse a linguagem secreta dos motores. Passou a manhã toda revisando o trator. Revisou o motor, a transmissão, os sistemas hidráulicos. Eu o segui como sombra, perguntando o que via, o que significava cada ruído, cada peça. Não está tão ruim quanto pensava, disse Dom Raul, finalmente limpando as mãos engorduradas num pano. O motor está bem. A transmissão tem problemas, mas dá para consertar. O que está muito ruim é o sistema de combustível. O que significa isso? O tanque está cheio de água e sujeira. Precisa limpar completamente, trocar as mangueiras, os filtros. É trabalho sujo, mas não é caro. Senti uma faísca de esperança. Quanto custaria consertar para que funcione? R$ 2.500 para deixar como novo. 3.000 se você quiser que dure outros 10 anos. Era menos do que eu tinha temido, mas mais do que tinha disponível. Quão urgente é esvaziar o tanque? Se você quer que funcione algum dia, precisa fazer. Tá cheio de porcaria. O combustível velho virou tipo xarope. Tomei uma decisão impulsiva. Vamos começar pelo tanque. Quanto custa só essa parte? R$ 500, mas é trabalho muito sujo. Tem que tirar tudo na mão. Eu posso ajudar? Dom Raul me olhou com surpresa. É trabalho pesado, senhora. E muito sujo, já fiz trabalhos piores. No dia seguinte, Dom Raul voltou com ferramentas especiais para tirar o tanque de combustível. Eu tinha preparado recipientes grandes para recolher o que saísse. Primeiro temos que tirar todo o combustível velho, explicou Dom Raul. Depois tiramos o tanque para limpar por dentro. Conectou uma mangueira ao tanque e começou a sugar. O que saiu não era combustível líquido, mas uma pasta espessa e preta que cheirava a enxofre e morte. Quanto tempo isso tá aí dentro? Perguntei tapando o nariz. Pelo cheiro, eu diria que anos. Roberto nunca limpou este tanque.
Continuamos tirando a pasta nojenta. Eu segurava os recipientes enquanto Dom Raul manejava a mangueira. Era um trabalho repugnante, mas havia algo satisfatório em limpar a sujeira que Roberto tinha deixado acumular. Quando terminamos de esvaziar o tanque, Dom Raul começou a desmontá-lo. Agora vem a parte difícil. Tem que tirar tudo isso para limpar por dentro. Com barras e chaves conseguimos soltar o tanque metálico. Era mais pesado que o esperado e nós dois mal conseguíamos carregá-lo. Vamos levar à oficina, disse Dom Raul. Lá tem os químicos para limpar bem. Carregamos o tanque na caminhonete de Dom Raul. Fiquei olhando o buraco onde tinha estado. Pela primeira vez via as entranhas do trator, os tubos e cabos que Roberto nunca tinha querido entender. Em 2 dias está pronto, disse Dom Raul antes de ir embora. E vou revisar também porque não funcionava a bomba de combustível. Naquela noite fiquei pensando no trator. Roberto o tinha comprado usado de segunda mão por uma pechincha que acabou sendo boa demais para ser verdade. O vendedor tinha sido um fazendeiro idoso de um povoado distante que estava se aposentando. Dom Aurélio parecia honesto, tinha dito Roberto. E o trator funciona bem. Só precisa de manutenção básica. Mas Roberto nunca tinha feito essa manutenção básica. Dom Raul voltou na quinta-feira com o tanque reluzente e uma expressão estranha no rosto. O que aconteceu? Perguntei. Dá para consertar o tanque, ficou perfeito. Mas encontrei algo estranho quando estava limpando. Dom Raul foi até a caminhonete e voltou carregando algo pesado embrulhado em plástico. Isso estava grudado no fundo do tanque. Debaixo de toda aquela sujeira, desenrolou o pacote. Era uma bolsa plástica selada do tamanho de um travesseiro, mais pesada como se estivesse cheia de pedras. Toquei-a. Parecia conter areia, mas mais densa. O que você acha que seja? Não sei, mas quem colocou isso aí escondeu muito bem. Estava soldado ao fundo do tanque com uma placa metálica. Tive que usar maçarico para tirar. Senti o coração bater mais forte. Alguém escondeu de propósito, sem dúvida. Isso não chegou aí por acidente. Com cuidado, abri um canto da bolsa. O que vi me deixou sem respiração. Moedas. Centenas de moedas douradas que brilhavam sob o sol como estrelas caídas. Meu Deus, murmurou Dom Raul. Isso é ouro. Peguei uma moeda com dedos trêmulos. Era pesada, fria e tinha gravados que não reconheci imediatamente. De um lado havia uma águia, do outro números e letras. São mexicanas? Perguntou Dom Raul. Examinei as moedas mais de perto. Havia de diferentes tamanhos, mas todas tinham a mesma cor dourada característica. Algumas tinham datas do século passado. Temos que contar quantas são, disse tentando manter a voz calma. Embora minhas mãos tremessem. Passamos a hora seguinte contando moedas na mesa da cozinha. 142 moedas no total. Algumas eram pesos mexicanos de ouro antigos, outras eram moedas americanas, algumas que não pude identificar. Estas moedas são muito velhas, observou Dom Raul. E ouro é ouro. Isto vale uma fortuna. Senti uma tontura. Quem as teria escondido aí? O dono anterior do trator, certamente. Dom Aurélio não se chamava assim. Sim, mas ele morreu há 2 anos. Roberto me contou que os filhos venderam tudo porque moravam nos Estados Unidos. Então eles nunca souberam do tesouro. Fiquei olhando as moedas espalhadas sobre minha mesa. Era como um sonho bom demais para ser real. Quanto valerão? Tem que perguntar para alguém que saiba, mas eu diria que é muito dinheiro. Muito mesmo. Naquela tarde fui ao povoado com Dom Raul para buscar informação sobre as moedas. Na joalheria de seu Fernando, o homem idoso examinou algumas moedas com uma lupa. Estas são centenários, explicou. Moedas mexicanas de ouro do início do século XX. Esta aqui é de 1918, esta outra de 1925. Estão em excelente condição. Quanto valem? Perguntei com a voz rouca. Depende do preço do ouro do dia. Mas uma moeda como esta, em torno de 25 mil reais. As americanas valem um pouco menos, umas 20 mil cada. Fiz cálculos mentais rápidos. Se havia mais de 140 moedas e cada uma valia entre 20 e 25 mil reais, você está seguro desses preços completamente. Estas moedas são muito procuradas por colecionadores. Se você tem várias, recomendo que venda aos poucos para não saturar o mercado. Eu e Dom Raul voltamos à fazenda em silêncio. Quando chegamos, guardei as moedas num cofre pequeno que encontrei no armário de Roberto. O que você vai fazer? Perguntou Dom Raul. Primeiro vamos terminar de consertar o trator. Depois vou pensar bem nisso. Isabel, com esse dinheiro você pode pagar todas as dívidas, comprar mais terra, modernizar toda a fazenda. Eu sei, mas primeiro preciso ter certeza de que é legal. Não quero problemas. Os dias seguintes foram estranhos. Continuei trabalhando na horta como sempre, mas minha mente estava ocupada com as moedas. Consultei um advogado do povoado que me confirmou que tesouros encontrados em propriedades adquiridas legalmente pertenciam ao dono atual. Roberto comprou o trator com documentos legais, explicou o Dr. Martinez. O que estava dentro do trator é seu, por direito.
Na sexta-feira daquela semana, vendi 10 moedas numa casa de câmbio da capital. O comprador não fez perguntas, só verificou a autenticidade e me pagou R$240 mil em dinheiro. Era mais dinheiro do que eu tinha visto junto na vida inteira. Com parte desse dinheiro, paguei completamente a dívida do trator ao banco. O gerente não conseguiu esconder a surpresa quando cheguei com um envelope cheio de notas. De onde tirou tanto dinheiro? Perguntou, contando as notas 2 vezes. Do meu negócio, respondi simplesmente. Com o resto do dinheiro, fiz algo que Roberto nunca tinha considerado. Investi em expandir realmente a fazenda, contratei 3 trabalhadores a mais, comprei um sistema de irrigação moderno e limpei 20 hectares adicionais para cultivo. Mas a transformação mais importante estava em mim mesma. Caminhar pela minha fazenda sabendo que tinha dinheiro suficiente escondido para ser independente pelo resto da vida me dava uma confiança que nunca tinha sentido. Você está diferente, disse Lucia uma tarde, mais segura de si mesma. Sorri sem revelar meu segredo. Tô aprendendo a confiar nas minhas próprias decisões. 3 meses depois de encontrar as moedas, tinha transformado a Fazenda São Rafael numa operação próspera. Tinha contratos com 5 supermercados diferentes. Empregava 8 pessoas e meus produtos se vendiam em 3 povoados. Mas o mais importante era que tinha feito tudo isso usando menos de 1/4 do meu tesouro escondido. As moedas eram minha segurança, mas a fazenda próspera era meu orgulho. Uma tarde de março, enquanto supervisionava o plantio de uma nova seção, vi chegar uma caminhonete desconhecida. Desceu um homem jovem bem vestido, que olhava a fazenda com admiração. Senhora Morales. Sim, sou Daniel Herrera do supermercado A Esperança. Ouvi muito sobre sua fazenda. Limpei as mãos no avental. No que posso ajudá-lo? Estou procurando um fornecedor confiável de verduras orgânicas. Meus clientes pedem constantemente, mas tenho que trazer de muito longe. Que quantidade precisaria? Para começar, 200 quilos semanais de produtos variados. Se funcionar bem, poderíamos aumentar significativamente. Era uma oportunidade enorme, mas também um compromisso importante. Precisaria de 1 mês para organizar essa produção, disse. Perfeito. Também notei que você tem muito boa organização aqui. Estaria interessada em assessorar outros produtores da região. Fiquei pensando. A ideia de ajudar outros agricultores me agradava, mas também significava revelar alguns dos meus métodos. Poderíamos tentar, disse finalmente. Naquela noite me sentei no alpendre onde tantas noites tinha chorado de desespero. Agora olhava campos verdes cheios de plantas saudáveis, trabalhadores contentes e um futuro que parecia ilimitado. O trator funcionava perfeitamente desde que Dom Raul o tinha consertado. Cada vez que o ligava, lembrava do momento quando encontramos as moedas no tanque. Roberto tinha comprado esse trator pensando que era uma pechincha. Nunca soube que tinha adquirido não só uma máquina, mas um tesouro que mudaria completamente o destino da fazenda que ele tinha abandonado. Guardei algumas moedas a mais para emergências futuras, mas tinha decidido não me tornar dependente do ouro. Queria construir um sucesso que fosse realmente meu, não só produto de um golpe de sorte. A Fazenda São Rafael estava prosperando, mas o mais importante era que eu tinha descoberto algo mais valioso que o ouro, a certeza de que podia enfrentar qualquer desafio e seguir em frente. O tesouro tinha sido a resposta aos meus problemas imediatos, mas minha própria força e determinação seriam a base de tudo que construiria depois. 8 meses depois de encontrar as moedas, a Fazenda São Rafael tinha se convertido no orgulho da região. Empregava 15 pessoas, tinha contratos com 8 supermercados e tinha começado um programa para ensinar agricultura orgânica a outros produtores locais. Mas o sucesso tinha chegado com um preço. Rumores. As pessoas do povoado falam, disse Dona Rosa uma manhã enquanto empacotávamos verduras. Dizem que é impossível você ter progredido tanto tão rápido. Cute Paul do Rumors. Perguntei, embora pudesse imaginá-los, que você tem um sócio rico escondido, que vende drogas junto com as verduras, que Roberto te deixou dinheiro e você estava ocultando. Suspirei. Tinha esperado que isso acontecesse. O crescimento explosivo do meu negócio inevitavelmente levantaria suspeitas num povoado pequeno onde todos se conheciam. E você o que acha, Dona Rosa? Eu acho que você trabalha mais duro que 10 homens juntos e que tem melhor cabeça para negócios que todos os que fofocam. Uma tarde de abril, enquanto supervisionava a instalação de um novo sistema de irrigação, Lucia veio correndo da casa. Isabel, você tem visitas, clientes? Não, Roberto e Carmen estão na sala. Senti como se alguém tivesse jogado água fria no meu estômago. Não tinha voltado a ver Roberto desde o dia que ele foi embora. Fazia quase 2 anos. Limpei as mãos e caminhei até a casa. Encontrei-os sentados no sofá novo que tinha comprado há 3 meses. Roberto se via mais velho, mais magro, com roupa que tinha visto dias melhores. Carmen, sem maquiagem e com cabelo sem tintura, parecia uma mulher diferente da executiva bem-sucedida que tinha seduzido Roberto. Oi, Isabel, disse Roberto se levantando, quando me viu entrar. Roberto, fiquei parada junto à porta. O que você precisa?
Roberto olhou ao redor da sala. Os móveis novos, a televisão grande, os detalhes que mostravam prosperidade. Ouvi que tá indo muito bem pra você. Está indo. Excelente. Carmen pigarreou. Isabel, viemos falar de negócio. Finalmente me voltei para olhá-la. A mulher que uma vez tinha sido minha rival se via cansada, vencida. Não tenho negócios com você. A empresa onde trabalhava faliu, disse Roberto rapidamente. Carmen perdeu o emprego há 6 meses. Eu também. E temos estado fazendo trabalhos temporários, mas não é suficiente. Temos dívidas. Roberto passou a mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso que eu conhecia tão bem. Pensamos que talvez você pudesse nos dar trabalho aqui. O silêncio se estendeu como óleo derramado. Podia ouvir o barulho dos tratores trabalhando nos campos, as vozes dos empregados, o zumbido próspero de uma fazenda que funcionava. Trabalho? Perguntei finalmente. Sim, nós dois sabemos trabalhar. Carmen estudou administração. Eu conheço a fazenda, conheço a terra. Você conhecia esta fazenda quando não produzia nada. Interrompi. Quando era uma carga que estava te matando. Quando você disse que não tinha futuro, Roberto baixou o olhar. Isabel, sei que as coisas terminaram mal entre nós. As coisas não terminaram mal, Roberto. Você foi embora. Você disse que esta fazenda era terra morta, que eu não tinha o necessário para torná-la próspera. Carmen se levantou do sofá. Isabel, entendemos que você possa estar ressentida, mas somos gente trabalhadora. Podemos agregar valor à sua operação. Me voltei para Carmen com uma calma que me surpreendeu. Valor. Que valor, exatamente? Eu tenho experiência em administração de empresas. Posso te ajudar a otimizar processos, a expandir mais eficientemente. Minha administração funciona perfeitamente. Tenho empregados leais, sistemas organizados, clientes satisfeitos. Mas você poderia crescer mais rápido com nossa ajuda. Senti uma risada amarga subindo do estômago. Sabe o que é curioso, Carmen? Há 2 anos você disse para Roberto que ele podia recomeçar na cidade, que aqui não havia futuro para alguém inteligente. Carmen não respondeu. Acontece que você tinha razão em algo. Roberto sim recomeçou na cidade. Se converteu em exatamente o que sempre temeu. Um homem sem terra, sem propósito, dependendo dos outros. Isabel, por favor, disse Roberto. Precisamos de ajuda. Caminhei até a janela que dava para os campos. Pude ver Miguel, o jovem engenheiro agrônomo que agora era minha mão direita, dirigindo a instalação do novo sistema de irrigação. Podia ver Dona Rosa organizando as mulheres que empacotavam verduras. Podia ver a prosperidade que tinha construído com minhas próprias mãos. Me voltei para Roberto. Eu também precisei de ajuda há 2 anos. Precisava que meu marido acreditasse em mim, que me apoiasse, que não me abandonasse quando as coisas ficaram difíceis. Roberto levantou o olhar. Pela primeira vez, desde que chegou, vi algo nos olhos dele que não tinha visto antes. Arrependimento verdadeiro. O que você conseguiu aqui é incrível, Isabel. Você sempre foi mais inteligente que eu. Não era inteligência o que me faltava, Roberto. Era apoio. Era que alguém acreditasse em mim quando eu mesma duvidava. Miguel apareceu na porta da sala. Isabel, desculpe interromper, mas precisamos da sua aprovação para o posicionamento das tubulações. Notei como Roberto olhou para Miguel, depois para mim. Ele é meu sócio no negócio. E meu amigo, Miguel era um homem de 30 anos, trabalhador, inteligente, que tinha chegado à fazenda procurando emprego e tinha se tornado algo mais. Alguém que respeitava minhas ideias, que as apoiava, que nunca tinha duvidado da minha capacidade. Entendo, disse Roberto com uma voz estranha. Carmen olhou para Miguel com uma mistura de surpresa e cálculo. Quanto tempo ele trabalha aqui? 8 meses, respondeu Miguel tranquilamente. E em 8 meses conseguiram tudo isto. Isabel conseguiu tudo isto, corrigiu Miguel. Eu só ajudei com alguns aspectos técnicos. Senti um calor no peito. Roberto nunca tinha me defendido assim. Nunca tinha reconhecido publicamente minha capacidade de medir a Carmen. Para sua informação, há trabalho disponível na empacotadora do povoado. Estão procurando supervisoras para o turno da noite. O salário é modesto, mas é trabalho honesto. Carmen me olhou com surpresa. Você está nos ajudando. Estou dando informação. O que fizerem com ela é decisão de vocês. Me voltei para Roberto. A oficina de Dom Raul e também procura mecânico. Você tem alguma experiência com trator? Roberto assentiu lentamente. Isabel, sinto muito ter te abandonado. Sinto não ter acreditado em você quando mais precisava. Senti uma pontada da tristeza antiga, mas foi breve como um raio distante. Eu te perdoo, Roberto. Longa pausa. Mas você não pode ficar. Roberto baixou a cabeça. Eu sei. Esta já não é sua casa. Já não é nosso lugar. É meu lugar. Eu sei, repetiu Roberto. E fico feliz que seja assim. Carmen se levantou do sofá, claramente incomodada por como as coisas tinham se desenvolvido. Vamos, Roberto, já entendemos a mensagem.
Roberto se aproximou e estendeu a mão. Obrigado pelo perdão e pela informação sobre os trabalhos. Peguei sua mão brevemente. Se cuida, Roberto, você também, Isabel. Vi-o subir numa caminhonete velha e amassada, muito diferente do veículo novo que Roberto dirigia quando foi embora. Enquanto se afastavam pelo caminho de terra, senti algo que não tinha sentido há muito tempo. Compaixão completa, sem ressentimento. Miguel ficou ao meu lado enquanto a poeira da caminhonete se assentava. Voca está bem, me estou perfeita. Era seu ex-marido. Era minha vida antiga. Uma vida onde eu acreditava que precisava que alguém mais acreditasse em mim para poder acreditar em mim mesma. Miguel sorriu. E agora? Agora sei que a única aprovação que preciso é a minha. Naquela tarde, depois que os trabalhadores foram embora, caminhei sozinha por toda a fazenda. Passei pela horta original onde tinha plantado meus primeiros tomates, onde Dom Alício tinha me ensinado a ler os sinais da terra. Passei pela área onde agora tínhamos 3 estufas, funcionando à capacidade completa. Passei pelo escritório novo onde Miguel manejava os aspectos técnicos enquanto eu me focava na estratégia geral. Parei em frente ao trator, o mesmo que Roberto tinha considerado sucata inútil. O mesmo onde tinha encontrado o tesouro que me deu segurança econômica, mas que tinha escolhido usar com sabedoria em lugar de desperdício. Subi no assento do motorista como tinha feito tantas vezes durante os momentos difíceis. Mas agora o trator ronronava perfeitamente, pronto para o trabalho do dia seguinte. Como eu. Obrigada, disse em voz baixa ao trator, pensando em Dom Aurélio, o ancião que tinha escondido as moedas sem saber que mudariam a vida de uma mulher que nem sequer conhecia. O sol estava se pondo, pintando os campos de um dourado suave. Os trabalhadores do turno da tarde terminavam suas labores e o som das vozes contentes enchia o ar. Tinha construído algo mais que um negócio próspero. Tinha construído uma comunidade, um lugar onde as pessoas tinham trabalho digno, onde a terra produzia alimento saudável, onde eu mesma tinha encontrado não só sucesso econômico, mas posse interior. Roberto tinha tido razão em algo durante sua visita. Eu tinha sido sempre mais inteligente que ele. O que não tinha entendido no momento era que a inteligência sem confiança própria não servia de nada. Agora tinha ambas. Miguel se aproximou do trator, pronta para revisar os planos de amanhã. Pronta. Desci do trator e caminhei até a casa junto com Miguel. Tínhamos que planejar a colheita da semana seguinte, revisar novos contratos, desenhar a expansão da área de empacotamento. Mas o mais importante era que eu tinha fechado definitivamente o capítulo da minha vida que incluía Roberto. Não com amargura ou triunfalismo, mas com a serenidade de quem sabe exatamente quem é e o que vale. O confronto tinha terminado, não com vitória ou vingança, mas com a certeza simples de que tinha escolhido o caminho certo desde o princípio. E esse caminho tinha me levado para casa, minha própria terra, meu próprio sucesso, minha própria paz. 3 anos depois de encontrar as moedas no tanque do trator, me levantei antes do amanhecer. Não porque tivesse que trabalhar, mas porque queria ver minha fazenda despertar. Aos 36 anos, tinha me convertido em algo que nunca tinha sonhado ser. Uma empresária respeitada, uma líder na comunidade e uma mulher completamente em paz consigo mesma. A fazenda São Rafael agora se estendia por 200 hectares. Tinha comprado as propriedades vizinhas quando saíram à venda. 5 estufas de última tecnologia funcionavam à capacidade completa. 42 empregados fixos trabalhavam em turnos organizados. Os contratos se estendiam a supermercados de 12 estados diferentes. Mas para mim os números nunca tinham sido o mais importante. Parei em frente a uma placa de bronze que tinha mandado instalar junto ao trator original, o mesmo onde tinha encontrado minha fortuna. A placa dizia em memória de Dom Aurélio Mendoza, cuja previsão mudou o destino desta terra. Tinha investigado a história das moedas. Dom Aurélio tinha sido um fazendeiro próspero que não confiava nos bancos. Durante décadas tinha convertido seus lucros em moedas de ouro que escondia em lugares secretos. Quando adoeceu, morreu sem revelar todos os esconderijos aos filhos, que moravam nos Estados Unidos e venderam rapidamente toda a propriedade. Bom dia, Dom Aurélio, murmurei tocando a placa. Espero que esteja orgulhoso do que fizemos com seu presente. Miguel se aproximou com 2 xícaras de café, como tinha começado a fazer toda manhã, desde que nos casamos no ano anterior. O casamento tinha sido na fazenda, sob as árvores que eu tinha plantado, com todos os empregados como convidados de honra. Já falando com os fantasmas, brincou Miguel me entregando uma xícara. Falando com os benfeitores, há uma diferença. Ficamos parados juntos vendo o sol pintar de dourado os campos cultivados. Miguel tinha resultado ser não só um excelente sócio de negócios, mas um companheiro que entendia que eu não precisava ser resgatada, mas acompanhada. Tenho novidades, disse pegando a mão de Miguel. Boas ou más? Depende de como você se sente sobre acordar às 2 da manhã em alguns meses. Miguel me olhou confuso. Depois os olhos dele se encheram de compreensão. Você está grávida. Miguel me abraçou tão forte que quase derramou meu café.
quando vai nascer na primavera, bem para a temporada de plantio. Esta criança vai nascer entre plantas e tratores como deve ser. Sorri colocando a mão no ventre onde crescia meu filho. Tinha decidido que este bebê conheceria a fazenda próspera desde o primeiro dia, que cresceria entendendo que o trabalho honesto e a perseverança podiam criar qualquer realidade. Aquela noite, depois que Miguel dormiu, saí ao pátio onde o trator original descansava sob a luz da lua. Já não o usava para trabalho pesado. Tínhamos tratores mais novos para isso, mas o mantinha perfeitamente funcional como lembrança. Subi no assento do motorista uma vez mais. 4 anos atrás tinha me sentado aqui chorando, sentindo que meu mundo terminava. Não tinha imaginado que esse momento marcava o verdadeiro começo da minha vida. Agora tinha 36 anos, um marido que me respeitava profundamente, um bebê a caminho, um negócio próspero e a certeza absoluta de que podia enfrentar qualquer desafio que chegasse. Mas acima de tudo, tinha algo que tinha perdido durante meus anos com o Roberto e que tinha recuperado lentamente. Dia a dia, colheita após colheita. Paz interior completa. Coloquei a mão no ventre onde crescia meu filho. Esta criança vai nascer numa fazenda próspera, disse ao bebê que ainda não podia me ouvir. Vai crescer sabendo que o trabalho honesto e a perseverança podem criar qualquer realidade. E vai entender que às vezes os tesouros maiores vêm disfarçados de desastres. Olhei para os campos onde as plantas cresciam sob a irrigação automática noturna. Amanhã cedo chegariam os trabalhadores para outra jornada produtiva. Os contratos continuariam crescendo. Os estudantes do centro de capacitação aprenderiam técnicas que levariam às suas próprias comunidades. A Fazenda São Rafael já não era só um lugar onde eu tinha sobrevivido uma crise. Era um centro de prosperidade que irradiava oportunidades a toda a região. Desci do trator e caminhei até a casa. Amanhã teria reuniões importantes, decisões a tomar, novos projetos a planejar, mas naquela noite simplesmente dormi tranquila, ouvindo os sons de uma fazenda que funcionava perfeitamente. O murmúrio dos sistemas de irrigação, o sussurro do vento entre as plantas que tinha cultivado com minhas próprias mãos. Tinha encontrado algo mais valioso que as moedas de ouro escondidas no tanque do trator. Tinha encontrado a certeza absoluta de que podia criar a vida que quisesse viver. E isso não tinha preço.